Uma boa noite a todos e a todas. É com alegria que a gente inicia mais uma reunião desse importante Comitê Permanente de Tributação de Folha de Salários de RH, sob a presidência do professor Carlos Henrique Oliveira, a quem agradeço, e também aproveito para cumprimentar, a todos os nossos expositores desta noite, professor Breno Vasconcelos, professora Mariana Paiva, professora Mariana Vitor e professor Henrique Dias. Sejam todos bem-vindos, é uma honra tê-los conosco aqui nesse comitê, tão bem dirigido e que tem tratado nesses últimos anos, eu diria, professor Carlos está conosco aí desde o começo, de temas extremamente importantes, principalmente nesse período em que se avizinha, aí Breno tem acompanhado isso muito bem, o tema da reforma tributária. Então, eu queria novamente também aproveitar para cumprimentar a todos os associados que estão nos acompanhando, a todos os membros efetivos desse comitê e também aqueles, tanto de departamento jurídico de empresas, quanto de escritório de advocacia ou da função pública, que estão aqui também nessa noite nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero iniciar, antes de passar a palavra ao nosso presidente, para que ele possa iniciar a sua apresentação e a dos demais, novamente, não só agradecer, mas fazer aqui uma breve análise em relação à preocupação que eu venho tendo, acho que todos nós, em relação a esses temas, cujo julgamento se avizinha no Superior Tribunal de Justiça, temas importantes, que todos temos discutido na área de tributação previdenciária, na área de tributação de folha, temas que refletem uma preocupação, inclusive, com o aumento do contencioso tributário, enquanto não se faz uma reforma tributária adequada em torno do conceito de salário, efetivamente, e da sua importância para a hipótese de incidência das contribuições previdenciárias, e nós temos temas como hora repouso alimentação, como os descontos de vale-refeição, vale-transporte, em coparticipação dos empregados, e outros temas, as retenções de contribuições previdenciárias e imposto de renda na fonte, na base de cálculo da CPP, e outros temas que serão, inclusive, outros abordados aqui hoje, extremamente importantes, e que vêm nos preocupando, não só pela importância desse tema para os contribuintes, mas pela percepção, que é uma opinião mais minha isso, de que essa análise no âmbito do STJ, muitas vezes, vem sendo feita com base em conceitos mais genéricos de direito tributário, sem uma visão específica da tributação previdenciária, de conceitos que estão interligados nessa seara entre o direito do trabalho e o direito tributário e o direito previdenciário, e muitas vezes são importantes para delimitar aí as hipóteses de incidências, que são discutidas, ou que são tangenciadas, ou direta ou feridas, direta ou indiretamente nessas discussões. Então, é com essa visão da minha preocupação em relação ao que os temas que estão no STJ, reforma tributária, que é extremamente importante para o país, mas que, novamente, não traz, na PEC 45 e na PEC 110, uma abordagem ainda, pelo menos até agora, da tributação da folha de salários. Pelo menos, me parece que não se fala mais tanto na substituição dessa tributação por uma tributação sobre a movimentação financeira, o que já é, de alguma forma, um alento. Então, são com essas preocupações e com essa tônica, esse pano de fundo, que eu deixo aqui a minha breve mensagem, novamente parabenizando e agradecendo aos organizadores desse comitê, ao professor Carlos Henrique, ao professor Breno e aos nossos convidados de hoje, que aqui já nominei também. Passando, então, para nós iniciarmos, a palavra ao professor Carlos Henrique e uma boa reunião a todos. Obrigado, Dr. Harley. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma honra estar de volta. Eu não poderia deixar de agradecer ao meu grande amigo, Dr. Breno, por ter ficado à frente aí do comitê nesse ano que eu estava um pouco estive um pouco fora da BAT, pelos motivos que vocês sabem. Mas, assim, fantástico, muito obrigado.
Obrigado por devolver esse lugar que eu tenho um carinho especial. Muito obrigado mesmo. Eu queria, antes de iniciar minha apresentação, também contar para todas e para todos que nós tivemos uma reunião de preparação para esse evento que me deixou muito, muito orgulhoso. Eu só peço que a gente tenha a felicidade de conseguir transmitir para vocês o escopo da nossa reunião. A gente pretende falar em 50 minutos, mais ou menos, 60 no máximo. Vamos tentar ser super rigorosos com o tempo, porque a gente gostaria muito de ter a participação de todos vocês. Tá? Somente por uma questão de organização, eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas para o final, porque só por uma questão de a gente conseguir organizar o tempo, tá, pessoal? Vocês sabem que eu gosto da interrupção, eu gosto da confusão, vamos dizer assim, nas palestras, nos debates, mas eu acho que hoje, nesse formato online, com o tempo que nós temos, o Dr. Harley fica bravo se a gente estoura o tempo, e eu não gosto de deixar o meu presidente bravo, eu tenho juízo, então, essa é a nossa proposta. Bom, vou iniciar, começando aqui com a apresentação. Um segundo. Deixa eu ver aqui, agora sou eu que estou apanhando. Aqui. Aqui. Oxe. Pessoal, só um segundinho, que agora foi o meu que sumiu. Questões técnicas, professor. Tranquilo que Pois é. logo, Isso logo nós entra. testamos antes, hein? Eu só repetir. Isso que o professor Carlos Henrique foi quem nos Pois ensinou é a fazer incrível. as projeções antes do Eu não, início do eu não posso evento. Tô elogiar. com medo do que vai ser de mim, viu, Breno? Ave Maria. Peraí, vem para cá. Apresentou. Volta. Share. Agora sim, foi. Pronto. Excelente. Agora sim. Bom, vamos lá. O que nós vamos conversar hoje? O glorioso adicional do SAT, o GIL-RAT, que é como eu chamo, que é o SAT multiplicado, desculpa, o RAT, que é o SAT multiplicado pelo FAP, e principalmente o GIL-RAT. Dentro da nossa distribuição, minhas amigas, meus amigos, eu vou fazer essa parte inicial, tá? A parte que vamos dizer mais teórica da coisa. Bom, meu famoso disclaimer, porque senão o Dr. Barreirinhas não deixa eu voltar aqui para falar com vocês. As opiniões que eu vou emitir são minhas, os erros são meus, os poucos acertos também. Claro que coincide com a posição da Receita Federal do Brasil quando eu estiver falando da legislação tributária em si, e em algumas coisas também até coincide. Bom, seguro acidente do trabalho. Garantia constitucional que no Brasil foi imputado para o modelo oficial. Muita gente discute que a gente poderia ter um modelo obrigatório privado, mas no Brasil quis-se que a própria previdência oficial garantisse o seguro contra acidente do trabalho. Como que eu vou financiar esse sistema? Com alíquotas específicas, incidentes sobre a folha de pagamento. Qual alíquota? Uma alíquota apropriada ao setor da economia que a empresa milita. Então, a atividade da empresa
é o que define a alíquota. Risco leve, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, 1%. Risco médio, comércio em geral, 2%, e a indústria, em regra, 3%. Como que eu vou saber se essa empresa que eu estou analisando tem 1, 2 ou 3? Pelas situações limítrofes que vocês conhecem. Pela classificação nacional da atividade econômica. Minhas amigas, meus amigos, de tudo que eu vou falar, se vocês esquecerem, se vocês tiverem que guardar uma coisa só, guardem isso. O que eu acabei de falar é um mantra. Todos vocês sabem disso. O grau de risco, a alíquota SAT eu pego na CNAE. Isto não é uma verdade absoluta. Eu só uso a CNAE quando eu tiver um único estabelecimento com uma única atividade. Se eu estiver na papelaria, escreva bem, eu vou usar o CNAE da papelaria. Se eu estiver num posto de gasolina, eu já não vou usar o CNAE do posto de gasolina. Por quê? Porque naquele mesmo estabelecimento eu posso ter mais uma atividade econômica. Ele pode ter lá uma loja de conveniência. Esse ponto é fundamental. E isso está na IN, não é opinião do Carlos. Isso está na IN. Isso está na IN 2110, de 22. Estava na 971. Estava na 68. Estava na 100. Tá? Isso está em todas as INs. Ok? Então, eu uso o CNAE, de novo, hein, pessoal? Eu uso o CNAE quando eu tenho uma atividade preponderante num único estabelecimento. Só que na vida real, o que nós temos mais são múltiplos estabelecimentos e múltiplas atividades econômicas. Aí, o que eu vou fazer? Primeira regra, eu classifico por estabelecimento. E dentro daquele estabelecimento, eu vou ver qual é a atividade econômica preponderante. Qual é a atividade econômica preponderante? A que utiliza mais mão de obra. É um critério do legislador. Na minha opinião, um critério acertado. Critério do legislador. A que emprega mais empregados, olha a sigla que eu coloquei, trabalhadores, segurados, empregados e avulsos. Os contribuintes individuais não contam. Ok? Então, vamos voltar para o posto de gasolina. Um estabelecimento, duas atividades. Na venda de combustível, 10 funcionários. Na loja de conveniência, 12. Qual a atividade preponderante? A da loja de conveniência. Aí eu vejo qual é o CNAE da loja de conveniência e aí eu uso para poder encontrar a alíquota. Ok? Tá? Isso, minhas amigas, meus amigos, acontece, esse equívoco, vamos chamar assim, acontece demais, inclusive com a própria fiscalização da Receita Federal. Ok? Tá? Então, não é o CNAE de per si, não é o CNAE, desculpem os meus amigos da advocacia, não é o laudo, não é a opinião do perito, a classificação se dá de acordo com o número de segurados de atividade econômica. Lei tributária, pôs a mão, a gente deve seguir. Bom, só que, cumprindo uma determinação da OCDE, da OCDE não, da OIT, em 2003, a Lei 10.666 conseguiu implementar o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Isso é uma sanção premial. Por quê? Porque eu posso ter um fator benéfico, o FAP bônus, que é aquele que fica entre meio e 1. Como o FAP é um multiplicador da alíquota SAT, para eu encontrar o que eu, Carlos Henrique, chamo de RAT, né, só para separar as siglas,
ele pode diminuir a minha alíquota de financiamento do seguro acidente de trabalho pela metade. Em vez de pagar 3, eu posso pagar 1,5. Só que ele pode também elevar ao dobro. E esse FAP é calculado de acordo com as doenças ocupacionais, ou seja, as doenças, os acidentes de trabalho por equiparação e os acidentes do trabalho em si, segundo critérios de frequência, gravidade e custo, ok? Esses critérios, segundo parâmetros determinados pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, não, Conselho Nacional de Previdência Social, esses parâmetros é que definem o FAP de uma empresa calculado bianualmente, tá certo? E válido para o ano seguinte. O que é importante? Caso a empresa tenha que impugnar esse FAP, o que ele vai ter que usar, meus amigos, minhas amigas, é uma defesa técnica. O que eu vou ler agora é a literalidade do artigo do Decreto 3.048. Ele só pode alegar razões relativas às divergências quanto aos elementos do cálculo do FAP. Ou seja, eu tenho que impugnar o FAP com base em número de acidentes. Ou esse acidente era ou não era um acidente que pode ser equiparado a um acidente de trabalho. Ok? E agora vem o link com o meu próximo slide. Como vocês sabem, o artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, garante o direito à aposentadoria especial. O que é uma aposentadoria especial? Em situações excepcionais, em vez de trabalhar 35 anos e ter 65 anos de idade mínima, o trabalhador pode se aposentar numa contagem mais favorável. Quando que acontece isso? Quando ele está exposto a agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos. Ok? Isso veio para o artigo 57, parágrafo 6º da Lei 8.213, e nessas condições, estando exposto efetivamente, em condições permanentes, ele pode se apresentar em 15 anos, exemplo, quem trabalha em mina subterrânea, ele pode aposentar em 20 anos, quem trabalha na mineração, mas do lado de fora da mina, ou 25 anos, na maioria dos casos, de quem está exposto a agentes físicos, químicos ou biológicos. Quem tem esse direito de aposentadoria, a empresa, para financiar essa aposentadoria especial, vai ter que pagar um adicional da alíquota SAT para esse trabalhador de 12%, 6% ou 9%, dependendo do tempo que esse trabalhador vai adquirir o direito à aposentadoria especial. O grande problema é que, para que eu possa me aposentar, eu vou ter que comprovar, o segurado vai ter que comprovar perante o INSS a efetiva exposição aos agentes nocivos. Como que ele vai fazer isso? E agora começa a sopa de letrinha. Com o famoso PPP. Eu não consigo nem falar, vou enrolar, vou tentar, hein? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nossa, saiu. Tá? O PPP é o fruto de todos os controles de saúde do trabalhador. Começa no LTCAT, que é um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico de segurança do trabalho reconhece quais são os potenciais agentes nocivos que vão agir no ambiente de trabalho. A partir desse laudo técnico, eu faço um PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eu reconheço os riscos e falo assim, para sanar, para resolver, para mitigar, eu vou ter
esses programas. Bacana, ótimo, ficou bonitinho. Só que eu preciso saber se o meu programa está funcionando. E aí eu começo com o meu programa de controle médico de saúde ocupacional, que nada mais é do que os exames admissionais, periódicos e dimissionais. Do fruto desses laudos, eu extraio o PPP do trabalhador. Por que tudo isso, minhas amigas, meus amigos? Porque o trabalho tem que ser permanente, não ocasional, nem intermitente. E mais do que isso, o fato de eu estar laborando num ambiente insalubre, se esse ambiente insalubre, em razão do investimento que eu fiz no meio ambiente de trabalho saudável, se eu conseguir transformar a insalubridade em salubridade, o meu funcionário não vai estar mais exposto. Por favor, estou passando bastão. O meu funcionário não vai estar mais exposto. E, portanto, ele não tem direito à aposentadoria especial. Ele não tendo direito, não há a obrigação de pagamento. Ok? Muito obrigado. Falei que não ia atrasar, mas atrasei 3 minutos, peço desculpas e passo o meu bastão. Obrigado, professor Carlos. Boa noite a todos presentes no evento. Como o professor Carlos disse, eu vou dar continuidade aqui, especificamente com relação ao que foi definido no Supremo Tribunal Federal sobre a questão, eu não sei se vocês estão vendo a minha tela com a apresentação. Sim, estamos. Sim, perfeito. Perfeito. Sobre essa questão que foi definida no Supremo Tribunal Federal no tema 555, tá? Essa questão de efetividade de EPI ou não para fins de aposentadoria especial, tá? Esse tema, que foi o tema 555, ele teve origem numa ação entre segurado e INSS, tá? Onde se pleiteava um benefício por aposentadoria especial, em razão de exposição a agente nocivo ruído, tá? Acima dos limites de tolerância, na época era 85 decibéis, era 90 decibéis, depois passou a 85 em 2003. Tá? Então, nesse caso, o segurado ele pediu aposentadoria especial porque ele estava exposto a esse agente nocivo e foi concedido em sentença naquela ação judicial, entendendo que o EPI que foi fornecido pela empresa na época não era eficaz para ruído. Ainda que ele tivesse eficácia para fins auditivos, tá, que é o ruído, ele não tinha eficácia para fins de vibração, que é o que chamaram de ruído ósseo. Nesse contexto, o empregado ele estava sujeito a outras malefícios, tá, do ruído que não só a audição. Então, foi concedida naquela sentença aposentadoria especial porque aquele EPI não tinha eficácia, de fato, contra o ruído. Essa sentença foi confirmada pelo tribunal, tá, que proferiu o acórdão, entendendo que, de fato, por ser ruído, não deveria ter, o EPI não funcionaria. Então, aplicou, inclusive, a súmula número 9, que é uma súmula de 2003, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais, TSU. Tá? Então, nesse caso, o INSS saiu perdedor em segunda instância, uma vez que foi concedido a aposentadoria especial, aplicando-se a súmula. Nesse caso, então, o INSS recorreu ao Supremo Tribunal Federal e foi levado, então, elevado a nível de repercussão geral, tema 555. O que os ministros analisaram naquele caso era justamente a questão da efetividade do EPI para fins de afastamento de aposentadoria especial e aplicação da súmula 9, uma vez que a súmula 9 ela era enfática a dizer que o EPI, ainda que ele elimine insalubridade, em caso de ruído não há descaracterização de tempo de serviço especial, ou seja, independentemente de ele reduzir ou eliminar os decibéis a níveis considerados prejudiciais à saúde,
pouco importa para aquela situação, teria então a concessão à aposentadoria especial, uma vez que era agente nocivo ruído, né? Esse debate foi bem extenso no Supremo Tribunal Federal, tanto é que gerou duas teses, né? Uma primeira tese é uma tese mais geral, mais ampla, que os ministros definiram, falando que o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele entende que, de fato, se há a neutralização de agentes nocivos, então não há respaldo para a concessão de aposentadoria especial, tá? Porque, como bem apontado pelo professor Carlos, o sistema ele comporta retribuição, a contribuição ela comporta uma destinação específica. Então, para você, inclusive a época dos autos, tá? De 2002 a 2006, onde foi feito o trabalho do empregado, existia já um déficit na Previdência, e isso era muito contestado pelo governo, por conta da concessão sem a devida análise de aposentadoria especial. Tá? Então, sempre que se pedia aposentadoria especial, era concedida aposentadoria especial, principalmente por conta dessa súmula. Tá? Então, os ministros eles analisaram essa súmula e tentaram aplicar duas teses. Então, a tese geral seria que, de fato, o EPI ele se presta a neutralizar o efeito nocivo de agente, aqui no caso era ruído, e se de fato ele neutraliza agente, então não deve ser concedido a benefício à aposentadoria especial. A segunda tese que foi definida no Supremo Tribunal Federal é uma tese específica, que é a tese menor, tá? Que é a tese do caso concreto, que é justamente essa questão do ruído. Essa tese foi definida quando se analisa a íntegra do Supremo, do julgamento do Supremo, para que fosse resolvido o caso concreto. Naquele caso concreto, havia feita os tribunais, o tribunal e a sentença haviam analisado as provas produzidas e tinham verificado que, de fato, aquele instrumento de equipamento de proteção não tinha eficácia para vibração. Então, eles precisavam resolver essa questão. Daí falou que, naquela época, por conta do material, da literatura existente sobre medicina do trabalho, era que, naquela época, os EPIs não funcionavam para ruído. Então, justamente por conta dessa vibração. Tá? Então, essa segunda tese que foi definida, ela veio justamente no conceito mais restrito do julgamento do Supremo, de modo, então, a entender que, ainda que o EPI seja eficaz, o ruído acima dos limites de tolerância geram tempo de serviço especial para aposentadoria, ou seja, não importa você usar EPI, mas se você tiver diante a ruído, o empregado vai ter direito à aposentadoria especial. Isso foi debatido no Supremo ali nesse julgamento, e é interessante destacar que os ministros disseram que a época dos fatos, de 2002 a 2006, quando houve a exposição do empregado a agente ruído, não existia tecnologia suficiente que eliminasse ou neutralizasse o agente ruído, tá? Na forma óssea. Uma vez que não existia essa tecnologia, então a segunda tese, que foi essa tese do ruído, ela deveria ser provisória, tá? Isso, se você analisar a íntegra do tema 55, está bem descrito pelo Luiz Fux, que era o ministro relator à época, que essa segunda tese seria provisória, inclusive corroborado pelo ministro Barroso, de que eventuais atualizações de materiais e equipamentos de proteção poderiam ensejar a reversão da tese para o caso de ruído. Tá? Então, o Supremo teve esse amplo debate sobre esse tema ruído e que ficou definida, então, essas duas teses. Tá? Com base nisso, a Receita Federal editou o ato declaratório interpretativo número 2 de 2019, onde ela entende que, independentemente do EPI ser eficaz ou não, a aposentadoria especial não pode ser afastada em alguns casos, em casos em que, nesses casos, o adicional do SAT seria devido. A Receita Federal ela aplicou, quando você analisa a ADI, a menor tese, a tese aplicada ao caso concreto, que é a tese da ineficácia do EPI
para fins de ruído. Acontece que a Receita Federal, ao analisar esse caso, ela desconsidera a primeira tese, que é a tese geral, que de fato essa sim deveria ser aplicada, que é a eficácia do EPI afastar a aposentadoria especial, porque você não tem, de fato, exposição a agente nocivo, inclusive feriria a isonomia, aqueles empregados que não têm exposição demoram muito mais a se aposentar aos que têm exposição, mas essa exposição ela é mitigada pelo EPI. Então, a Receita Federal ela aplica a tese ao caso concreto, né, daqueles autos, que era o caso que na época não havia tecnologia suficiente, e deixa também aberta a interpretação para que essa aplicação do adicional de SAT, independentemente de ruído, independentemente de EPI eficaz ou não, ele seria aplicado para outros casos. A gente, por exemplo, a título exemplificativo, recentemente teve as decisões sobre benzeno também, que é outro agente nocivo em que, de fato, talvez não poderia existir um EPI que fosse capaz de neutralizar os efeitos do benzeno. Então, a interpretação da Receita Federal, ela vai justamente em sentido contrário, talvez, ao que foi definido no caso em concreto pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo porque em uma análise um pouco mais minuciosa do caso, o próprio ministro Lewandowski levantou esse ponto, falando, ora, se o EPI, de fato, não gerar nenhum efeito, qual seria o estímulo para o empregador fornecer o melhor equipamento de melhor qualidade para aqueles empregados, né? Então, acaba causando, a Receita Federal, inclusive, ela foi contra esse próprio apontamento da época do presidente do Supremo, do Lewandowski, que tinha já apontado esse fato. Então, a ADI, ela tem justamente, os contribuintes justamente reclamam sobre esse ponto em específico. Ou seja, a ADI acaba desestimulando o investimento em saúde e segurança do trabalho. Por quê? Porque ela desconsidera a eficácia ou não do IPI e não faria sentido, então, para o empregador ter um custo maior com o fornecimento de um EPI de uma melhor qualidade, já que ele teria que pagar o adicional de qualquer maneira. Basta ele comprar um EPI mais barato do mercado, um EPI que de fato não tem uma eficácia boa. Então, ela acaba tendo essa distorção na relação trabalhador e empresa, uma vez que o custo ficaria muito alto para a empresa em ter um EPI muito bom, de qualidade, sendo que ela vai ter que pagar contribuição adicional de qualquer jeito. Então, não faz nenhum sentido ela comprar o melhor EPI do mercado. Ela poderia comprar o EPI base e seguir dessa maneira. Então, sobre a EDI, é esse ponto, ela foi, inclusive, a base para o plano de fiscalização. Aqui a gente tem uma linha do tempo, onde era aplicada a decisão pré-STF, súmula 9. A súmula 9 ela veio ser debatida pelo Supremo no ADI, no RE 664. Posteriormente foi editada a ADI. E então eu vou passar a palavra para o Breno, que ele vai contar um pouco do plano de fiscalização da Receita, justamente tendo por base a ADI e esse entendimento equivocado, na minha opinião, pela Receita Federal do tema 555. Obrigado. Obrigado, Henrique. Tá todo mundo me ouvindo, né? Boa noite. Primeiro, queria começar aqui dizendo que eu cumpri um papel de presidente desse comitê por um período em que o presidente Carlos Henrique de Oliveira estava exercendo sua função como presidente do CARF, e eu queria dizer que isso me deixa realmente assim, muito honrado e lisonjeado de saber que, de alguma forma, eu tenho participação, né, no mandato que o professor Carlos Henrique exerceu como presidente, que foi realmente marcante, não só pela postura técnica e republicana que ele exerceu a função da presidência, mas como um grande julgador que ele que fica aqui, que fica marcado na história do Conselho. Acho que, assim, o que eu queria contar aqui para vocês, que eu queria começar, é dizer que a gente acabou não contando qual era o plano de voo do evento. E nós fizemos aquela prévia, e nessa prévia, que foi realmente fantástica, nós combinamos que esse seria o plano de voo. O professor Carlos Henrique ia começar contando dos conceitos, depois
que foi essa super aula que nós tivemos. Depois, o Henrique traria esse contexto do julgamento do STF e do ato declaratório interpretativo da Receita Federal. Eu vou trazer para vocês agora esses planos anuais de fiscalização da Receita, como têm sido as atuações e como o CARF tem julgado isso. Na sequência, a Mariana De Vito vai nos brindar também aqui com algumas recomendações do que fazer, de como atender as fiscalizações, de como os contribuintes podem se preparar. E a Mariana Paiva vai falar do futuro desse tema, né? Então, propostas legislativas, atuações em tribunais superiores. Então, a gente tentou realmente trazer algo bem completo. A Mariana Vilela, que está com um bebezinho recém-nascido em casa, ela participou dos preparativos, mas está aqui presente, mas ela vai trazer alguns complementos mais ao final. Então, agora, cumprindo minha parte, o que eu queria trazer para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo minha tela? Sim, eu estou te vendo, Henrique, então perfeito, Sim, ótimo. Sim, sim. perfeito. Maravilha. O que eu queria contar é sobre, começando pelos planos anuais de fiscalização. O primeiro plano anual de fiscalização que informa os resultados de fiscalização do ano anterior e fala o que a Receita Federal vai fazer naquele ano, o primeiro que tem disponível no site da Receita Federal é esse de 2015, tratando dos resultados de fiscalização de 2014 e de quais seriam os planos de fiscalização para 2015. Em 2015, o plano não trata desse nosso tema. Já em 2016, ele vem e traz o que eu estou chamando de uma aplicação inadequada do tema 555, na linha do que o Henrique acaba de apresentar, adotando uma presunção absoluta, então dizendo, um pouco na linha dessa tese menor que o Henrique disse, que havendo ruídos acima dos limites legais, haverá a necessidade de pagamento da contribuição do adicional ao RAT, como uma presunção absoluta de que aquele agente causou algum dano ao empregado, primeiro ponto, ao trabalhador. E um segundo ponto é que também, no Plano Anual de Fiscalização, a Receita Federal falava de quaisquer agentes nocivos. Vejam, mesmo em situações que possam reduzir os efeitos nocivos de um agente insalubre, não se referindo ao agente ruído. Acho que por isso eu queria firmar aqui essa questão, essa ideia de que tem uma aplicação equivocada do tema 555, desculpa. E depois, além disso, uma indevida aplicação também da regra da contrapartida. A regra da contrapartida, prevista na Constituição Federal, que diz que para todo benefício há necessidade de uma nova fonte de custeio. Há necessidade de previsão de uma fonte de custeio. Essa é a regra da contrapartida prevista que é própria do direito previdenciário e que está lá disposta na Constituição Federal. Agora, o que a Receita Federal tem feito? É quase que a ideia de que o rabo vai abanar o cachorro aqui. E por isso esse trecho aqui destacado, esses últimos 2 parágrafos. A Receita Federal tem olhado para empresas cujos empregados têm obtido os benefícios de aposentadoria especial e, com base na concessão dos benefícios de aposentadoria especial, a Receita Federal tem fiscalizado e autuado os contribuintes para o pagamento do adicional de RAD. E aí, então, veja, o critério para a cobrança do adicional tem sido a concessão da aposentadoria especial, quando, na verdade, o critério deveria ser a existência do exercício de uma atividade insalubre sem a respectiva neutralização dos agentes nocivos. Esse é o critério previsto no parágrafo 6º do artigo 57 da Lei 8213. Aqui está 8212, porque isso aqui é um print da tela do plano anual. Em 2016, em 2017, o plano anual de fiscalização repete essas inadequações que eu acabei de colocar em relação a 2016. Em 2018, o plano anual de fiscalização não trata do tema,
Já em 2019, vem a primeira menção específica ao ruído, ao agente nocivo ruído. E aí está aqui separado, né, esse trecho aqui para vocês. No caso de exposição ao agente ruído, o entendimento do STF é de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do perfil profissiográfico previdenciário, no sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Repito, a tese menor à qual o Henrique Dias se referiu. E aí, essa outra menção interessante de uma atuação em parceria da Receita Federal com o INSS, Auditores do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal para a identificação das empresas a serem fiscalizadas e eventualmente autuadas. Já em 2020 entra uma menção ao enfoque que teria a Operação Benzeno a partir de 2020, mas também no Plano Anual de Fiscalização tem essa menção aos resultados de fiscalização que começaram em 2019 em relação ao agente benzeno. E aí, ali na última coluna, foram 128 milhões de divergência, referentes a 6.769 contribuintes alertados. Aí, em 2020, insistindo aqui a esse ponto, a aplicação do tema 555, a adoção da presunção absoluta, insistindo também a esse ponto de que, aplicando o tema 555 a quaisquer agentes nocivos, lembrando que o tema tratava de ruído e não a benzeno, e também o que eu chamei de indevida aplicação da regra da contrapartida. Em 2021, a Receita Federal faz uma breve menção à Operação Benzeno, fala desses comunicados que foram emitidos no Plano Anual de Fiscalização de 2022, que só se refere aos resultados do ano anterior, não fala que será um foco de fiscalização, mas a gente sabe que este ano, em 2000... Opa, desculpa, pulei uma tela. E nós sabemos, nem precisaria dessa matéria, mas essa matéria também nos conta isso, que em 2023, apesar de nós não termos ainda um Plano Anual de Fiscalização publicado, nós sabemos que tem sido alvo da Receita Federal esse tema do adicional ao RAT. E aí aqui os alvos são os setores de alimentação, automotivo, de construção civil e de eletrodomésticos. Qual é a documentação normalmente solicitada nas fiscalizações da Receita Federal? São essa sopa de letrinhas que o professor Carlos Henrique nos explicou. Então, normalmente o que é solicitado aos contribuintes são os programas de prevenção de riscos ambientais, que o PPRA atualmente, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, desde janeiro de 2022, esse é o novo nome. O PCMSO, elaborado a partir do PPRA, o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que na verdade deveria estar aqui no começo, que é o que dá início a tudo. O PPP, que é o vetor resultante de todos esses outros documentos, que aí o perfil é olhando para cada empregado, e os arquivos de folha de pagamento em meio digital, MANAT, e os comprovantes, isso em algumas fiscalizações, a gente já viu isso também, em alguns casos, a solicitação, o termo de fiscalização, de intimação fiscal, solicitando que o contribuinte comprove que forneceu EPI e que realizou treinamentos para seu uso. Agora, isso aqui é um termo, vamos imaginar, isso aqui é um termo de intimação fiscal ideal, tá? Na prática, muitas vezes o que a gente tem visto é basicamente o seguinte: o contribuinte recebe um termo de intimação fiscal para apresentar o PPRA ou PGR e os arquivos de folha de pagamento. Apresenta isso, em alguns casos, o agente fiscal faz o seu trabalho e faz uma análise do PPRA e, eventualmente, pede novos documentos, mas o que tem acontecido, e a gente tem discutido com outros escritórios, a gente tem visto isso também acontecer, é que, em muitos casos, uma vez apresentados esses documentos, o que o agente fiscal tem feito empresa, me apresente uma relação dos empregados expostos a ruídos acima de 85 decibéis,
e os seus respectivos salários, e uma vez entregue essa lista, ou não, mas uma vez entregue essa lista, já vem o auto de infração já integralmente pronto, sem nenhuma outra oportunidade de apresentação de outros documentos que o professor Carlos Henrique mencionou e que, muito provavelmente, a Mariana De Vito também falará. Aqui é uma dúvida, uma pergunta que eu coloco aqui do ponto de vista mais acadêmico, mas o quanto isso não representa uma inversão do ônus da prova, dado que essa intimação para o contribuinte produzir esses documentos, isso não redundaria em inversão do ônus da prova, tendo em vista que o artigo 142 do CTN impõe ao fiscal a obrigação de constituir o crédito tributário, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência de fato gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, enfim, todo aquele texto do CTN que não é colocado à toa, e sim é um ônus do fiscal realizar, constituir o crédito tributário analisando isso, analisando essa documentação. E aqui, pessoal, eu queria trazer, enfim, especificamente em relação a ruído, nós encontramos até hoje, né, no repertório de jurisprudência do CARF, o que há são esses 14 acórdãos publicados até ontem, todos, sem exceção, todos desfavoráveis aos contribuintes. Todos. O que eu trouxe aqui para vocês são 4 acórdãos aqui rápidos para mostrar como tem sido feito, como têm sido julgados esses casos no CARF. Esse acórdão mais recente da Petrobras era uma questão de ruído acima de 85 decibéis, que estava informado em PPRA, na LTCAT, no PCMSO e nos PPPs. Tudo elaborado pela própria empresa. Dado que a própria empresa informava a exposição do trabalhador a ruídos acima de 85 decibéis, o CARF aplicou o tema 555 do STF. Então, aquele ponto de que, olha, o risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares e extra-auriculares, que também o Henrique já explicou, eu não preciso ficar aqui repetindo, e que, portanto, o EPI, o fornecimento dos protetores é ineficaz para neutralizar esses agentes nocivos, manteve a autuação fiscal. Tá? Um outro acórdão também bastante recente, que é esse da empresa de transportes Flores, a situação é um pouco diferente. Aparentemente, eu não tive acesso ao processo, mas sim ao acórdão. Aparentemente, a empresa teria apresentado os PPRAs sem medição de ruído. Então, o CARF, a autuação, a autoridade fiscal entendeu que não havia, que era imprestável o documento apresentado pelo contribuinte e, portanto, ele realizou um arbitramento da base de cálculo do adicional de RAT e o CARF manteve essa autuação fiscal, considerando que não existiam os documentos ou declarações do contribuinte, ou então que aqueles documentos que existiam não mereciam fé. Esse foi esse último acórdão, esse penúltimo acórdão. E aqui mais 2 acórdãos rapidamente só para contar. Esse é um caso do caso SEDAI. O que acontecia é que tinha uma incongruência entre as informações constantes no PPRA e as informações constantes no PCMSO da empresa. E aí, aparentemente também, de acordo com o acórdão do CARF, o contribuinte requereu a realização de perícia para demonstrar qual dos 2 documentos estava correto, e o CARF entendeu que esse ônus caberia ao próprio contribuinte, o contribuinte deveria ter feito essa prova e que não haveria necessidade de perícia no curso do processo administrativo. E, por fim, esse último caso, que é interessante também trazer, da Renosa Indústria de Bebidas, que a autuação fiscal afirma, né, que a empresa não comprovou que ela exigia a utilização dos EPIs pelos empregados. Então, e aí o que a empresa, ao longo do processo, tentou fazer é que, olha, os meus empregados não sofreram perda auditiva, não houve prejuízo a eles.
E o acórdão do CARF vai na seguinte linha: olha, é irrelevante analisar se o contribuinte, se os empregados do contribuinte efetivamente tiveram perda auditiva ou não. O que importa é saber se eles estavam sujeitos a um elemento, a um agente nocivo que não foi neutralizado ou extinto, né? Mas aqui falando em neutralização. E como eles exerciam as atividades, atividades sujeitas a esses agentes nocivos em condições não permanentes, enfim, aquelas exigências, né, de permanência não ocasional e nem intermitente, então haveria necessidade do recolhimento do adicional do RAT para o financiamento das aposentadorias especiais. E agora eu passo a palavra para Mariana De Vito. Muito obrigado. Oi, boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui ao professor Carlos, ao Breno, ao Henrique, que já nos ensinaram tanto até agora. Eu aqui estou até tensa agora, que eu vou tentar pôr a minha apresentação no ar. Vamos ver se vai acontecer. Mas só para dar um overview aqui, o que é mais importante nessa apresentação é que só marianas são aptas a fazê-la. Vocês vejam que temos aqui temos Mariana Paiva e temos Mariana Vilela, ou seja, para que você tenha uma defesa eficiente, para que você tenha uma boa aula de agentes nocivos, por favor, chame uma Mariana. Brincadeiras à parte, vamos tentar aqui colocar a apresentação. E aí vocês me digam Deu se certinho, estou apresentando. Mariana. Deu certinho, parabéns. Só Muito Deus bom. sabe como, né? Não sei como chegamos aqui, mas estamos aqui. Bom, primeiro, gente, isso é uma brincadeira, né? Uma sopa de letrinhas aqui que nos foi apresentada desde o início. O professor Carlos falou do SAT, falou do RAT, falou do GIL-RAT, falou do FAP. Depois ele falou do LTCAT, do PPRA, do PCMSO e do PPP. Parece brincadeira, mas não é. É isso mesmo que a gente está aprendendo aqui. Então, só para dar um resumo histórico e um resumo do que a gente viu até agora, eu gostaria de passar para vocês esse sumário, até para que vocês entendam o raciocínio e o que a gente entende, o que eu entendo aqui, né, como advogada, quais seriam os passos que a empresa, como contribuinte dessas contribuições, deveria tomar. Então, só para lembrar, a gente tem na legislação previdenciária a previsão para esse adicional de SAT, RAT, no momento em que eu tenho empregados sujeitos a agentes nocivos, em que há exposição a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos. Lembrando que essa contribuição, ela acresce um valor bem expressivo ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários, porque essa contribuição adicional ela é de 6%, 9% ou 12% sobre a folha, o que significa dizer que se eu tenho um SAT ajustado pelo RAT, aliado à minha contribuição de aproximadamente 28%, se eu tenho aqui uma contribuição adicional, eu tenho mais 6%. Então, 28, 29, 31, 32, 34%. É lógico que eu tenho que fazer a conta no dedo. Então, 34% de uma contribuição previdenciária sobre a folha de salários. É um valor bastante expressivo e, por isso, voltamos a nossa atenção para essa contribuição agora. Então, lembrando, a legislação ela diz que eu devo pagar o adicional de SAT se eu tiver exposição dos meus empregados a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos. Essa exposição, ela não é uma simples exposição, ela deve ser efetiva e permanente. O que a legislação coloca como uma exposição efetiva? Exposição efetiva é aquela acima dos limites de tolerância. Então, cada agente nocivo ele terá lá seus limites de tolerância que o empregado pode estar sujeito e que, dentro daqueles limites, não existe a necessidade do adicional.
fora daqueles limites, então a empresa será obrigada a pagar esse adicional. Essa é a exposição efetiva. A permanente é a exposição não ocasional nem intermitente. Existe uma medição do local de trabalho e nessa medição será apontado se aquela exposição ela é regular ou não regular, se ela acontece de vez em quando ou acontece todos os dias, praticamente o dia todo. Então, é importantíssimo prestar atenção no efetivo e permanente, porque é isso que vai mudar a qualidade de uma defesa em caso de atuação fiscal. Existe um ponto importante que deve ser colocado aqui, que é a análise qualitativa versus a análise quantitativa. O que a legislação coloca é uma análise quantitativa, ou seja, se a empresa expõe seus empregados acima dos limites de tolerância e dentro de uma quantificação que é colocada por normas infralegais, se existe essa exposição, há necessidade do pagamento de adicional. No entanto, há normas infralegais que tratam da análise qualitativa. Exemplo, se o empregado tiver exposto ao agente nocivo benzeno, esse agente nocivo ele é de exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do benzeno no ambiente de trabalho já geraria o recolhimento, a necessidade de recolhimento da contribuição previdenciária adicional de SAT. Ruído, a mesma coisa. É uma análise qualitativa. A simples existência de ruído acima de 85 decibéis já geraria a necessidade de recolhimento da contribuição previdenciária adicional de SAT. Pois bem, o ruído, como o Henrique bem colocou, é uma questão desde o julgamento do tema 555. Ele era um julgamento que tratava de benefício de aposentadoria e não de tributação, mas, como a gente sabe, todo benefício necessita de um custeio, e esse custeio é dado pela contribuição previdenciária adicional de SAT. Pois bem, lá em 2014, quando desse julgamento, ficou o receio das empresas no sentido de que, olha, se eu tiver essa exposição acima de 85 decibéis, mesmo que eu tenha EPIs que limitem essa exposição a valores menores que 85, eu teria que recolher? Fomos questionados várias vezes, não só eu, como meus colegas, e a resposta era, olha, neste momento, o que temos é um julgamento num caso de aposentadoria. Não existe alteração da legislação, não existe entendimento da Receita. Ora, isso foi alterado em 2019 pelo ato declaratório interpretativo, que trouxe, então, a interpretação da Receita, dizendo se existe a exposição ao agente nocivo acima dos 85 decibéis, que então seria necessária o recolhimento da contribuição previdenciária adicional. Nós vamos falar um pouquinho mais com relação aos argumentos de defesa, mas aqui já para que fique essa lembrança, continuamos entendendo que não existe alteração de legislação. O que existe é uma alteração de norma infralegal que trata, então, da necessidade de recolhimento de adicional de SAT. Como meu colega Breno muito bem colocou, brilhante, Breno, depois da tua apresentação, eu quase que não apresento mais aqui, eu queria que tivesse dado errado, que é tão bonita a sua apresentação. Mas, enfim, como o Breno colocou, os planos de fiscalização de 2019 e 2020 já tratavam de agentes nocivos especificamente, inclusive com relação do ruído, do benzeno, e já demonstravam fiscalizações ocorrendo. Tenho para mim que, quando as fiscalizações começaram a ocorrer com maior visibilidade, estamos tendo agora uma visibilidade das fiscalizações grande, né? Em 2023, temos diversas fiscalizações sobre o assunto, ou seja, o assunto está maturando na Receita e a fiscalização está entendendo melhor como fazer esse tipo de fiscalização. Então, sabemos que de 2019 para cá já temos fiscalizações específicas sobre o tema. 2023 há, de fato, uma força-tarefa que está tratando dos temas de adicional especificamente com relação a ruído, ali com bastante enfoque. E aí, ficou para mim colocar aqui para vocês quais seriam os próximos passos, então, como as empresas podem agir para que
atendam à fiscalização de forma efetiva e para que saibam como demonstrar, saibam como se defender e saibam como agir agora para que no futuro não venham a ter problemas semelhantes. Eu coloco que a gente tem duas vertentes aqui. Uma é o presente, com enfoque no passado, e a outra é o futuro. Com relação ao presente, o que eu tenho para resolver? Temos que encarar. Existe aí um foco da fiscalização, e para a gente o foco é muito claro, porque a fiscalização está, de fato, interessada nesses valores, tanto pela necessidade de proteção ao trabalhador, obviamente, mas também porque os valores envolvidos nessas fiscalizações são altíssimos, como a gente colocou lá atrás, são alíquotas de 6%, 9%, 12% sobre a folha. Então, neste momento, a fiscalização volta os olhos para esse tipo de contribuição, porque é uma contribuição muito expressiva, tanto para a empresa como para os cofres do fisco. Pois bem, para atendimento à fiscalização, como todos já colocaram até aqui, essa fiscalização ela gera não só a atuação dos valores, como multas. E as multas podem ser aplicadas de forma punitiva, ou seja, multas de 150%, com necessidade de inclusão ali dos sócios, dos diretores, e também enfoque, reflexos criminais. Como que eu posso tentar mitigar esse risco? Fazendo um atendimento perfeito à fiscalização, com a entrega de todos os documentos solicitados. Não existe não entregar documento. Se a fiscalização pedir os documentos específicos, os documentos específicos terão que ser entregues. Então, a empresa tem que ter os arquivos dos PPPs, do LTCATs, PCMSOs, PPRAs, que são todos os laudos que o professor Carlos colocou, e entregar esses documentos à fiscalização. Pode ser que esses documentos sejam um tiro no pé, no seu pé, como contribuinte, mas não há o que fazer. Há argumentos de defesa, e isso será trabalhado lá na frente, mas para a fiscalização é necessário que se entregue tudo que for solicitado. Segundo passo, uma vez que a empresa foi autuada porque entendeu-se, vamos colocar aqui o exemplo do ruído, que os PPPs e os LTCATs demonstram logo de cara um ruído acima de 85 decibéis. A empresa demonstra que tem lá os EPIs, que esses EPIs limitam, reduzem ali a exposição a 75 decibéis, mas a Receita, nesse momento, não aceita, porque existem regras e normas dentro da Receita para que isso seja entendido como autuação fiscal. Ótimo. Na defesa administrativa, o que é importante tratar nesse momento? As defesas administrativas, elas terão que ter um enfoque muito mais fático, muito mais técnico, do que tratar do que seria tratado numa defesa judicial, por exemplo. Na defesa judicial, a gente pode dizer que as normas infralegais são inconstitucionais, são ilegais, porque elas vão contra o princípio da estrita legalidade, que a legislação não foi alterada, que existe apenas atos declaratórios e instruções normativas que determinam o recolhimento. E isso vai ser e deve ser tratado numa defesa judicial, que será levada, ao fim e ao cabo, ao Supremo Tribunal Federal. Isso será julgado daqui 15 anos, vamos pensar aqui na melhor das hipóteses. Porém, isso não pode ser objeto da defesa administrativa, até pode, mas não vai ser julgado. E também não aconselho que você desista da defesa administrativa, porque a defesa administrativa ela tem o condão de suspender a exigibilidade sem qualquer garantia. Então, é importante que a defesa administrativa seja feita, que dentro da defesa administrativa sejam tratadas questões fáticas e técnicas, lembrando do que o Henrique falou, que na decisão do Supremo, o primeiro ponto colocado era uma tese em que falava de efetiva exposição efetiva e permanente. O que é isso? Todo o tempo e acima dos limites de tolerância. Mas que, por conta da tecnologia da época, se julgou pela segunda tese, que era a tese de temos ruído acima de 85 decibéis, não há o que fazer, o indivíduo tem direito à aposentadoria especial. Ora, neste caso, se tratava de fatos geradores de 2003, ou seja, 20 anos
passaram para que a gente pudesse analisar aqueles EPIs lá de 2003. Os EPIs de 2003, como dizia o Supremo, eles não reduziam o ruído a limites de tolerância aceitáveis. Será que os EPIs de 2023 não reduzem? E aí a minha pergunta para você, como empresa, é: vocês têm usado os melhores EPIs que podem, tanto para proteger o seu trabalhador, como para evitar uma autuação fiscal, ou, se não é possível evitar uma autuação fiscal, para que você tenha argumentos de defesa para se defender dessa autuação fiscal? Meu primeiro ponto é esse: EPIs da melhor tecnologia. Os seus EPIs de 2003 podem não ser iguais aos EPIs de 2019, que é o que a fiscalização está buscando agora. E já é importante que você esteja preparado para fazer essa defesa de que seus EPIs não são os mesmos. Além disso, os EPCs, ou as normas de engenharia que você usou na sua empresa para vedar, limitar, tirar o ruído de um ambiente específico e limitar para dentro de um ambiente, dentro de um grupo homogêneo de exposição. Então, a empresa tem que poder comprovar que os EPIs têm uma tecnologia melhor, que tem EPCs, ou seja, equipamentos de proteção coletiva, que são úteis e eficazes na minimização ou neutralização do agente nocivo, e que as obras de engenharia foram feitas para que isso pudesse acontecer. Então, tecnologia e engenharia. Esse é o caso a caso, mas é o primeiro passo para que se possa fazer uma defesa bem feita. Outro, os argumentos de defesa passam também pela demonstração de estatística médica. Eu sei que o Breno já nos falou aqui de uma decisão que falava: não interessa se o seu resultado é ruim no CARF, não interessa se o seu resultado é ruim, o que interessa é se há ou não exposição. Ora, será que eles analisaram que o meu resultado não é ruim porque eu não tenho exposição? Será que essa análise foi feita pelo CARF? Sabemos que o CARF tem várias ali formas de pensamento, né? Várias pessoas julgando. Então, uma decisão ou duas sobre a matéria, elas não são suficientes para dizer o que o CARF pensa. Então, no nosso entendimento, a demonstração de estatística médica, lógico que você não vai demonstrar o que o empregado específico passou, o que ele tem, ou como é o laudo daquele empregado específico, mas você pode apresentar laudos de estatística médica. Então, presente, o que se pode fazer? Atender bem a fiscalização, fazer uma boa defesa com base técnica e fática, e uma boa defesa judicial, aí sim com base nas questões de legalidade e constitucionalidade. Por fim, o que pode ser feito para o futuro? Lembrando que o futuro começa hoje, já começou, o futuro já está acontecendo. Por quê? Porque eu preciso agora investir em saúde e segurança como eu nunca investi na minha vida. Eu preciso investir em tecnologia e cumprimento de normas de saúde e segurança como nunca foi investido pela minha empresa. Eu preciso investir em soluções coletivas, como a gente colocou, equipamentos de proteção individual são bons, mas equipamentos de proteção coletiva são ótimos. Se a empresa consegue minimizar de forma coletiva, é muito mais fácil de se defender do que de formas individuais, até porque será necessária a comprovação de que aquele indivíduo usou o equipamento de proteção coletiva. Uma outra dica: guardar esses documentos que demonstram que o indivíduo usou. Atenção para documentos. Hoje em dia, já temos no e-social a apresentação do PPP. Outros documentos, outros laudos ainda não são apresentados no e-social, são apresentados no papel, mas vale lembrar que as incongruências nesses documentos trazem consequências danosas, porque num momento eu declaro a exposição, em outro eu não declaro. Tanto isso pode me trazer uma autuação, como isso pode me trazer uma autuação com multa agravada, porque pode parecer que a empresa de má fé teria colocado informações incongruentes nos documentos. Então, muita atenção. É necessário, então, o quê? Uma educação da equipe da empresa. Qual equipe? Equipe de RH, equipe de saúde e segurança, equipe tributária, equipe trabalhista. A equipe tem que ser multidisciplinar. Não adianta só o RH tomar conta disso, não adianta só a saúde e segurança tomar conta disso, e nem adianta só o advogado tomar conta disso. É preciso que a equipe seja multidisciplinar. Contratação
Um outro ponto básico, contratação de profissionais sérios, que investem também em tecnologia para medições e laudos. Por que eu digo isso? Porque se eu tenho um laudo que me diz que eu tenho ruído, exposição em 86 decibéis, talvez numa medição com tecnologia avançada e feito por uma empresa que investe em tecnologia ou por um profissional que tenha toda a atualização, talvez essa medição desse 84 e te tirasse aí um problema seríssimo para resolver para o futuro. Então, contratação de profissionais sérios que entendam do que fazem, que investam também em tecnologia de medições e laudos, não só a empresa, como também as empresas que trabalham e prestam serviço nessa área, elas devem ser excelentes. Eu brinquei aqui que é um excelente momento para tirar os planos de investimento em saúde e segurança do papel, porque se você não investe milhares de reais agora, vai investir milhões de reais em tributação e, obviamente, efetuar os pagamentos devidos. Se existe a exposição ao agente nocivo, se isso não pode ser mitigado, minimizado ou neutralizado, obviamente que aquele profissional tem o direito e merece que exista o pagamento pela empresa de contribuição adicional de SAT, para que ele possa, com tranquilidade, obter sua aposentadoria no futuro. Era isso que eu queria dizer para vocês. Passo aqui a palavra para minha querida colega Mari Paiva, que também vai falar aqui sobre o futuro desse tema. Obrigada, Mari. Vocês estão enxergando minha tela? Deu tudo certo? Deu ótimo. Bom, não é nada fácil falar depois de tantas exposições brilhantes aqui dos meus colegas. Então, eu estou muito pressionada aqui com tantas colocações pertinentes que vocês fizeram, e ainda mais que eu estou aqui na fala de fechamento, praticamente, né? Então, também tem uma pressão do tempo aqui, eu não posso ser responsável por atrasar o encerramento do evento. Então, prometo ser o mais rápida possível. E até porque esse tema que me foi colocado, que é discutir um pouco com vocês os próximos passos, né, de toda essa discussão envolvendo o adicional SAT, é um pouco difícil, né? E não é nem um exercício de futurologia, porque mesmo que se eu tivesse uma bola de cristal, ainda assim eu não me sentiria segura de fazer afirmações, porque no Brasil as coisas estão complicadas, né? Então, a gente vai aqui colocar alguns temas que nós discutimos em conjunto nessa preparação que nós fizemos e que realmente nos parece que são colocações relevantes para a gente considerar aí possíveis desdobramentos da discussão futura. Então, eu separei aqui 2 tópicos para a gente conversar um pouco. O primeiro diz respeito a uma possível evolução no âmbito da jurisprudência, especificamente em relação à jurisprudência judicial, que o Breno já colocou muito bem o panorama hoje no CARF, com todas as decisões. Eu queria falar um pouquinho do panorama mais judicial. E depois, o segundo tópico, discutir um pouco a questão da evolução legislativa e falar de forma bem específica de um projeto de lei complementar que tem ganhado bastante destaque da mídia, porque ele foi recentemente aprovado pelo Senado e que pode, eventualmente, alterar aí o cenário que a gente tem hoje. Bom, em relação ao primeiro tópico, né, que é se possíveis desdobramentos no âmbito da jurisprudência. Como acho que ficou muito claro de todas as falas que me antecederam, a discussão não acabou, ela está longe de ter acabado, né? A gente está aqui muito, muito distante de uma linha de chegada em relação à pacificação da jurisprudência. Então, acho que, apesar da gente ter tido, como o Henrique bem colocou, um julgamento do STF em sede de repercussão geral, com efeitos vinculantes, né, um verdadeiro leading case, apesar da gente ter tido esse tipo de julgamento, fato é que a gente tem muito espaço e muita margem para discutir essas autuações, né, que a Mari bem colocou, todos esses questionamentos, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Então, acho que a primeira mensagem, um pouco do consenso que a gente tem, e que para alguns clientes é até difícil de entender, né? Principalmente os estrangeiros, os gringos, e especialmente aqueles que estão inseridos no modelo de common law, em que os precedentes têm muita relevância, quando você fala, teve um julgamento do Supremo, mas espera, a discussão ainda não acabou, eles falam, como? Mas foi um julgamento em lead case.
como assim, né? Ainda tem espaço? Tem espaço, né? Então, a gente está numa situação um pouco atípica aqui, né? Porque, como o Henrique também colocou, a gente teve um julgamento em sede de repercussão geral, verdade, mas que tratou especificamente do viés do benefício previdenciário da aposentadoria especial e não do custeio, uma análise específica naquele contexto, com uma série de ressalvas, e que tratou de um agente nocivo específico, que era o ruído. Então, a gente tem todo um contexto por trás dessa decisão que justifica, né, a gente entender que a discussão não acabou. Essa decisão, ela é relevante, ela é um precedente importante, mas ela tem uma aplicação estrita em algumas situações particulares, né? Ela não deve ser aplicada irrestritamente como o fisco pretende em várias situações. Então, acho que o primeiro recado aqui é: a gente tem sim um espaço para continuar discutindo, e é importante que a gente discuta. A Mari colocou aí todos os instrumentos relevantes para que as empresas tenham preparo, né, e robustez documental para respaldarem essas discussões que vão alcançar inevitavelmente, o Poder Judiciário, e quem sabe um dia chegar de volta ao STF, né? Acho que hoje o cenário que a gente tem, nada impede que o STF revisite esse tema, até porque o viés pode ser agora do ponto de vista de custeio, de tributação previdenciária, ou ele pode analisar a mesma discussão com foco em outros agentes nocivos. A gente não sabe o que vai chegar no STF, mas fato é, em algum momento, é possível que o STF revisite esse tema, né? E eu acho que, do ponto de vista legal, a gente também teve uma evolução relevante com o STJ. Muitas discussões chegaram já no STJ, o STJ já mapeou isso. E acho que o lado bom, né, do ponto de vista dos contribuintes, é que, como a discussão não morreu, agora ela está muito focada em questões particulares. Então, a gente tem visto os tribunais cada vez mais focados em provas, em matéria documental específica de cada situação. E isso é ótimo, porque se a gente produz, né, um acervo probatório robusto, né, e bem documentado, a gente consegue levar essa discussão adiante. E no âmbito do STJ, a gente teve uma etapa interessante, que infelizmente agora eu vou mencionar que o tema acabou sendo cancelado, mas exatamente 2 anos atrás, o STJ elegeu um recurso especial, que é esse 1828606, como representativo da controvérsia. Então, ele elegeu esse caso para ser julgado na sistemática de recurso repetitivo. Foi um recurso especial interposto contra um acórdão do TRF da 4ª Região, em sede de julgamento de RDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, e que tratava de forma específica de eficácia de IPI do ponto de vista de provas, né? Então, quais provas seriam necessárias para, de fato, evidenciar a eficácia de IPI? Então, esse era o ponto que o STJ iria analisar. E é muito interessante porque, na época, o relator, que era o Armand Benjamin, ele pontuou o seguinte, ele falou, eu sei que tem um tema que já foi julgado pelo STF, o tema 555, mas independentemente da discussão de direito material, o que o STJ pode analisar é a questão de procedimento, né? A questão vinculada às provas. E ele elegeu, na época, o STJ, uma série de teses para serem debatidas e resolvidas. Eu coloquei aqui algumas que são bem interessantes e que mostram a preocupação do tribunal de endereçar essa questão da comprovação da eficácia de EPI para fins de concessão do benefício. Então, numa das teses, o STJ se dispôs a analisar justamente se a prova da eficácia do IPI poderia ser feita mediante informações do PPP, né, que são informações dadas pela própria empresa, ou se essa comprovação poderia ser feita por meio de outras provas. E, inclusive, se fosse feita por meio de outras provas, se a prova pericial seria ou não obrigatória. Né? Então, já direcionando aqui o futuro dessas autuações e desses debates, indicando aí um possível caminho de prova pericial. O STJ também se dispôs a analisar uma tese para determinar se existiria um rol taxativo de situações de ineficácia de IPI. Também é muito interessante. Então, o STJ iria analisar se existem situações, né, de presunção legal, como o Breno mencionou, de presunção em que, independentemente do que a empresa fizesse, nessas situações o EPI seria ineficaz. Então, também muito interessante o recorte aqui que o STJ iria dar para essa discussão.
E aí, um outro ponto também que foi mencionado, tanto pelo Breno como pela Mari, a questão da inversão do ônus da prova, também super interessante. Então, a STJ iria se manifestar em relação a isso, essa possibilidade de admitir que o ônus da prova seria exclusivamente do INSS, para ele demonstrar a ausência de dúvida em relação à eficácia do IPI. Mas, infelizmente, agora, dia 10 de maio, a gente viu o cancelamento desse tema, né? Então, ninguém sabe as razões, o STJ simplesmente cancelou o tema 10.090, cancelou esse recurso especial. Claro, teve algumas questões processuais, de admissibilidade de recursal, mas no final do dia, o STJ fez esse cancelamento. E a gente não sabe, em termos de próximos passos, quanto tempo vai demorar para que o STJ eleja um novo recurso especial que seja representativo da controvérsia. Até o pessoal do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, o NUGEP lá do STJ, eles já indicaram que até o momento não tem outro recurso especial que substitua este, né? Então, a expectativa que nós temos é que provavelmente os TRFs, os Tribunais Regionais Federais, sejam oficiados para indicar novos possíveis recursos representativos e até que o sistema de inteligência artificial do STJ, o ATOS, seja acionado para identificar esses possíveis precedentes, que sejam, né, eleitos na sistemática de recursos repetitivos. Então, a gente não tem hoje um cenário de quando o STJ vai julgar essa matéria, mas tem toda a expectativa de que, de fato, ele julgue. E aí, são milhares de possibilidades que se abrem a depender do que o STJ irá dizer ou não, né? Então, ele pode fixar várias teses aqui, determinando que o contribuinte tem todo o direito de produzir essa prova de diversas maneiras, que essa prova deve ser aceita e que isso vai elidir, eventualmente, a concessão da aposentadoria especial e, por conta da regra da contrapartida, também mitigaria o dever tributário de recolher o adicional SAT. Então, acho que a discussão no STJ é muito interessante e a gente espera que isso evolua, porque acho que os frutos que a gente pode colher desse tipo de discussão no STJ podem ser muito interessantes para nós. Entrando aqui no segundo ponto, que são as alterações legislativas, queria mencionar um pouco também esse projeto de lei complementar, que é o 245 de 2019. Para tratar dele, eu queria só dar rapidamente um passo atrás, e eu sei que eu já estou me aproximando do horário, então vou correr aqui o máximo possível, antes que o professor Carlos Henrique me dê uma bronca. Mas a gente precisa só rememorar o que aconteceu na reforma da Previdência para entender a importância desse projeto de lei, né? Então, antes da reforma da Previdência, que foi a emenda constitucional 103 de 2019, a gente tinha a previsão de aposentadoria por tempo de atividade especial, exclusivamente. Então, bastava que o empregado provasse que ele ficou 15, 20 ou 25 anos laborando em atividade especial para que ele pudesse fazer jus à concessão do benefício. Tinha uma série de detalhes que não vale a pena mencionar, mas, enfim, não tinha incidência de fator previdenciário, o cálculo era bastante benéfico, era feito com base nas 80% das maiores contribuições, o valor era 100% em relação à média, então era um cenário bastante, não vou dizer confortável, mas bastante razoável para aqueles segurados sujeitos aos agentes nocivos. A reforma, por que ela foi tão polêmica em relação a esse ponto? Ela introduziu o requisito etário para a concessão da aposentadoria especial. Então, ela fez essa composição de idade mínima e tempo mínimo de exposição aos agentes nocivos. E trouxe essa dobradinha. Então, 55 anos no mínimo, mais 15 anos de aposentadoria. 58 anos no mínimo, mais 20 anos de exposição. 60 anos no mínimo, mais 25 anos de exposição. E isso foi encarado, né, pela sociedade como um todo de forma muito negativa, falando, poxa, mas essas pessoas que merecem uma proteção adicional estão sendo, de alguma maneira, prejudicadas porque elas têm mais um requisito para cumprir, né? Isso seria negativo. Além de algumas formas de cálculo que também foram alteradas, o valor dos benefícios passou a ser 60% da média dos salários, enfim. Então, tudo isso gerou um entrave muito grande na época da tramitação da PEC, que gerou a emenda constitucional. E o Congresso, na época, falou, bom, tem que destravar essa discussão, não tem jeito, mas houve um compromisso geral por parte do Congresso de, no futuro, regulamentar essa questão da aposentadoria especial após a reforma da Previdência. E esse compromisso veio por meio desse projeto de lei complementar. Só um adendo que
Esse projeto de lei complementar, ele parte da premissa que as alterações da reforma da Previdência são constitucionais e válidas, mas tem uma DIN no Supremo que questiona alguns desses dispositivos, justamente aqueles que introduziram o requisito etário para a concessão da aposentadoria especial. Essa DIN foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, está com o ministro Barroso, até agora a gente tem 2 votos, um favorável e um desfavorável, mas o julgamento foi suspenso após pedido de vista, tá? Então, a gente está aqui discutindo essa aprovação eventual do projeto de lei, mas tudo pode mudar a depender de eventual declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em sede de ADIM. Mas o fato é que esse projeto de lei, ele trouxe a regulamentação, né, tão esperada para fins de concessão da aposentadoria especial após a reforma da Previdência. Ela confirma, tá, em linhas gerais, o que a reforma já tinha instituído, então ela confirma que realmente é necessário a idade mínima, mais o tempo mínimo de exposição, ela confirma essa necessidade de efetiva exposição de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, todos esses critérios que os outros debatedores já colocaram, e as novidades é que o projeto de lei, ele propõe, de forma diferente, o enquadramento por atividade profissional. E isso, muitas pessoas têm dito que, na prática, deve aumentar o rol de atividades sujeitas à aposentadoria especial e, consequentemente, onerando ainda mais as empresas que vão ter que contribuir com o adicional SAT. Essa questão é relevante porque existe toda uma discussão ao longo dos anos em relação à existência ou não dessa lista de atividades. Então, como o professor Carlos Henrique colocou, existem regulamentações que trazem várias atividades que estão sujeitas e que ensejam a concessão da aposentadoria especial. Mas fato é que, antigamente, antes de 1995, tinha uma única lista oficial que previa lá o rol de todas as atividades, e aquilo, de alguma maneira, era uma presunção, por lei, né, de que se você estivesse exposto àquelas atividades, necessariamente você faria jus à aposentadoria especial e, consequentemente, a empresa deveria pagar o adicional SAT. Em 95, foi editada essa lei 9.302, que ela praticamente extinguiu a presunção legal, e ela impôs, via legislação, a necessidade individual de cada segurado de provar a exposição àquele agente nocivo para fazer jus à concessão do benefício de aposentadoria especial. E essa discussão da lista está sendo retomada agora com esse projeto de lei, que propõe que o Poder Executivo edite uma nova lista e coloca uma série de atividades que deveriam estar sujeitas à aposentadoria especial. Então, a expectativa é que, se sair essa lista, eventualmente, a gente vai ter uma ampliação aí das atividades sujeitas à aposentadoria especial. Esse projeto de lei ele foi aprovado no último dia 10 pelo Senado, e agora ele segue para a análise da Câmara dos Deputados. E existem uma série de questionamentos que podem ser feitos e reflexões em relação aos impactos, né? Se de fato esse projeto de lei for aprovado e convertido em lei. E especialmente, acho que essa contraposição entre uma nova presunção legal, né, uma lista taxativa de atividades, versus a questão probatória. E a gente pode até pensar, né, se for realmente aprovado nesses termos, puxa, então todo o esforço, né, que a Mari colocou, toda essa necessidade da empresa de investir em saúde e segurança e ter toda a documentação suporte, será que essa demonstração da neutralidade ou da eliminação dos agentes nocivos, mediante concessão de IPI, tudo isso, seria inútil, né? Seria sem sentido, porque se tiver essa lista taxativa, bastaria a pessoa comprovar que ela exerceu aquela atividade, ela faria jus, independentemente da eficácia do IPI. Então, acho que essa controvérsia, né, de presunção versus a possibilidade efetiva de prova, pode estar muito presente caso esse projeto de lei seja convertido. E acho que um dos grandes pontos de preocupação das empresas que a gente tem visto é em relação ao aumento de carga tributária, né? Poxa, se entrar cada vez mais coisas na lista, no final do dia a gente vai ter uma sujeição maior das empresas em relação ao adicional SAT. Então, eram essas minhas considerações. Desculpa ter passado um pouquinho do horário e atrasado aqui o término do evento, mas espero que a gente tenha trazido aqui todos os pontos relevantes para vocês e a gente fica à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada.
Obrigado, doutora Mariana. Obrigado a todas, às Marianas, ao doutor Breno, ao Henrique. Peço desculpas a todos aí pelo adiantado da hora. E, sem mais delongas, eu gostaria de abrir, se alguém tiver alguma questão em que pese o horário, seria um prazer a gente discutir. Por favor, doutora Maria. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Fiesp e desembargadora do Trabalho aposentada. O que me chama a atenção em toda essa discussão é que ninguém levantou questões de ordem trabalhista, não sei como é que vocês estão tratando. E por quê? Pelo menos no interior de São Paulo, que é da região de onde eu venho, né, do TRT de Campinas, apesar de perícias que discutem insalubridade por ruído, dizerem que tem equipamentos, EPIs, que neutralizam o agente, os juízes estão concedendo o adicional de insalubridade com base nessa decisão do Supremo. Aí me pergunto, porque há uma orientação dos tribunais para que, nesses casos, seja oficiado, né, tanto o INSS como a Receita Federal. Como é que vocês estão agindo em relação a isso? Como é que as empresas estão vendo, as empresas que são condenadas? Isso pode aumentar o número de fiscalizações, poderia? Se vocês permitirem, colegas, até pelo apreço que eu tenho pelo direito do trabalho, eu vou me meter a responder à doutora Maria. Doutora Maria, eu concordo com o espírito da lei, no sentido de que todo esse sistema de aposentadoria especial venha no intuito de fortalecer um meio ambiente de trabalho salubre e, portanto, privilegiar a saúde do trabalhador. Uma aposentadoria especial não é um presente, é o reconhecimento de uma perda de capacidade laboral. A pessoa aposentar aos 15 anos não é uma benesse, é o reconhecimento que o sistema produtivo exigiu parte significativa da vida desse trabalhador dedicado ao trabalho. A questão tributária, nesse caso, ela se alinha em tudo e por tudo com a questão trabalhista. O grande incômodo que a gente tem é que a decisão do Supremo, em alguma medida, ela vai de encontro à melhor prática. Como que o sistema se resolve? Eu tenho normas trabalhistas determinando o meio ambiente do trabalho salubre. Tem que ter. Eu tenho meios, hoje em dia, tecnológicos de garantir que esse meio ambiente de trabalho seja salubre. Só que isso exige investimento. A hora que a empresa investe, prova tecnicamente, por laudos, e a senhora acho que vai concordar comigo nisso, laudos contemporâneos com a atividade, o que nunca ocorre numa reclamatória trabalhista. Você sabe que o grande problema de uma reclamatória trabalhista, muito mais do que eu, é que quando você manda fazer uma perícia, a pessoa volta para uma situação de trabalho de 2 anos atrás, de 5, 4 anos atrás, e aí a condição de trabalho, obviamente, é outra. Né? Então, isso gera uma incoerência sistêmica, vamos dizer assim. Tá? Então, o grande apreço que a gente tem pela questão trabalhista é justamente valorizando que se tenha posturas de saúde e segurança do trabalho efetivas, que a empresa que investiu no meio ambiente de trabalho salubre tenha a sanção premial do jeito que o legislador quis, ou seja, ele vai pagar menor alíquota SAT, e se ele não estiver expondo, que ele efetivamente não tenha que ter a contribuição. Mas sou obrigado a concordar que, e aí, pau que bate em Chico, bate em Francisco,
Se a justiça reconheceu o direito à aposentadoria àquele cidadão, àquele trabalhador, aí o empregador vai ter que contribuir com o pagamento do adicional, porque é isso que está previsto na norma tributária. Tá? Mas eu encaminho, no meu raciocínio, numa valorização das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, numa aferição isenta, técnica e ímpar dos resultados dos programas de saúde e segurança do trabalhador, para que, com isso, o efeito tributário seja a decorrência que o legislador quis. Doutor Breno, o senhor ia fazer um comentário? Não, eu ia fazer um comentário, mas aí, até, professor, me esclareça só um ponto, porque a pergunta da doutora Maria foi olhando para as reclamações trabalhistas que reconhecem a obrigação de pagar o adicional de salubridade. Mas tem uma outra parte da justiça, do Poder Judiciário, que são também os pedidos de concessão de aposentadorias especiais apresentados pelos ex-empregados, quando, uma vez não estando mais na empresa, eles pedem uma cópia do PPP e levam ao INSS, pedem administrativamente, o INSS muitas vezes acaba não concedendo e isso vira uma judicialização. A minha dúvida é a seguinte, é uma dúvida aqui colocada aqui como complemento ao que o professor disse. Esses processos judiciais de concessão das aposentadorias especiais sem a participação da empresa, para que a empresa possa, como assistente processual, como assistente, não como litisconsorte, claro, mas como assistente do juiz, do juízo, levar informações sobre a efetiva neutralização dos agentes nocivos. O quanto... Tem uma peça quebrada nessa engrenagem, não tem, não? Eu vou responder, doutor Breno, e peço para a doutora Maria, por favor, para complementar, concordando, discordando ou só complementando efetivamente. O grande problema dessas três esferas, o grande problema, é que o conteúdo probatório da questão tributária, da questão previdenciária e da questão trabalhista é diferente. As essências de uma ação tributária, a essência de uma reclamatória trabalhista, a essência de um pedido de concessão de um benefício previdenciário, eles são distintos, com partes distintas. Isso pode gerar dentro do sistema questões muito controvertidas. Do ponto de vista trabalhista, a questão testemunhal, o valor de um conteúdo probatório prestado por uma testemunha é totalmente diferente do tributário, que nem é chamado, que é totalmente diferente do previdenciário, que não tem a empresa. Então, isso acaba gerando algumas incoerências sistêmicas, vamos chamar assim, dentro dos ramos especializados da justiça, que é o problema que se tem toda vez que se especializa. Não é? Nós aqui discutimos num nível que poucos colegas tributaristas conseguem discutir. Não é? A visão que a doutora Maria traz para o nosso assunto, o jeito que ela olha o copo é diferente do meu. Óbvio, uma desembargadora e um auditor fiscal vai olhar de uma maneira diferente, que é diferente do senhor, que é um advogado. Então, a gente precisa, fazendo o trabalho, e aí eu parabenizo a ABAT, é por isso que eu tenho tanto apreço por essa entidade, eu parabenizo a ABAT porque ela tem a capacidade de trazer a discussão multifacetada que é necessário, tá? Mas sem ficar em devaneios, o que eu acredito? Nesse caso, as doutoras Marianas foram muito felizes. Nesses casos, o litígio é péssimo, por tudo que nós reconhecemos. Nós temos que privilegiar, e aí eu acho que a doutora Maria vai concordar comigo,
Nós temos que privilegiar que o sistema funcione, uma expressão que eu adoro, ab initio. Se eu for lá no começo e começar a gerar material, investimento em saúde e segurança do trabalho, controle técnico, analisar seriamente a saúde do trabalhador, o INSS vai conceder o benefício devido, o trabalhador vai ter um ambiente mais saudável para trabalhar e a empresa vai pagar a contribuição previdenciária nos níveis que a lei determina. Pois não, doutora Maria? Eu acho muito legal essa discussão, mas assim, a minha dúvida é claro, entre as três esferas, a gente vai ter posições diferentes, porque esse tema pode ser discutido a nível trabalhista, justiça estadual e justiça federal. O que acontece muitas vezes? Eu vou ter um laudo na Justiça do Trabalho, a maioria dos juízes vai entender que há um agente nocivo, que é o ruído, mas que tem EPIs que neutralizam. Então, ali o adicional de insalubridade é indevido. Eu vou ter aí, no caso, uma aposentadoria especial concedida com base nesse mesmo agente nocivo, que para a Justiça do Trabalho não era nocivo. Eu vou ter decisões bastante conflitantes, né? O que me causa assim, espanto é saber, na Justiça Federal, quando se concede este benefício, como que a Receita Federal fica sabendo? Ela é oficiada porque nós oficiamos, a Justiça do Trabalho oficia. E aí, diante deste impasse, o que a Receita Federal pode fazer? Ela recebe uma decisão da Justiça do Trabalho dizendo que não tem insalubridade por ruído. E aí recebe um ofício da Justiça Federal dizendo que foi concedida uma aposentadoria especial com base na insalubridade por ruído. E eu vou ter essas duas decisões. Em que situação fica a empresa? E hoje a minha dúvida porque eu já julguei bastante casos. Hoje eu advogo para a empresa, né? Então, a gente fica neste impasse, a empresa fica nessa situação. Essa decisão da Justiça do Trabalho pode ser um elemento de prova numa fase administrativa perante a Receita? Né? Eu acho que são questões que a gente poderia pensar também. Né? Em termos também de alterações, eu não penso só na alteração judicial, da jurisprudência do Supremo, mas também na possibilidade de se trabalhar uma alteração desta ADI da Receita Federal. Isso seria possível? Seria viável? Doutora Maria, antes de passar a palavra para a senhora e depois para o doutor Henrique, eu vou dar um pitaquinho de 1 minuto. Doutora Maria, a senhora foi muito feliz nessa colocação. E aí a piadinha, a senhora pensa que a vida do auditor fiscal é fácil? Não é. Porque a senhora colocou o grande dilema, né? Cada juiz, dentro da sua competência, deu uma decisão, vou considerá-la terminativa, no sentido que, para a Receita Federal, gera um antagonismo, deve ou não deve, ok? E com base no ato declaratório interpretativo mencionado, e com base naquilo que eu entendo do sistema de Seguridade Social, eu acredito que a Receita, nesse caso, caso fosse fiscalizar, ela se basearia muito mais na decisão de ter o benefício concedido, porque ela é um órgão de administração tributária e, portanto, um órgão que tem que se preocupar com o equilíbrio entre receita e despesa. E já que eu tenho uma decisão terminativa dizendo que aquele trabalhador tem direito ao benefício, ela tem o dever de buscar os anos de contribuição daquele empregador, seja os últimos 5, ou seja o prazo decadencial que ainda existir. Tá? Infelizmente, na maioria das vezes, nesse caso, o prazo decadencial já se escoou pelo tempo, e aí a Receita não consegue fiscalizar. Tá? Mas é isso. E tem uma solução de consulta que eu assinei ainda como chefe da DISIT de São Paulo, que eu examino essa questão da competência, que foi um dos maiores desafios que eu já tive na profissão. Doutora Mariana. Prometo que eu vou ser rápida dessa vez. Doutora Maria, bom, boa noite. Eu queria só colocar um ponto aqui que eu acho que a gente tem sempre que lembrar. A gente está aqui tratando do que a Receita vem fazendo, né? Mas
de fato, como a senhora colocou, é uma matéria que abrange o trabalhista, abrange o previdenciário e abrange o tributário. A legislação que trata desta matéria é a mesma para todas as áreas, é a Lei 8213. E a Lei 8213, ela fala em exposição efetiva e permanente, devidamente comprovada. Se a exposição é efetiva e permanente, deve haver a contribuição, assim como para o lado trabalhista, certamente deverá haver a insalubridade. Só que se do lado trabalhista está se dizendo que não há exposição, aí já se vê quão equivocada foi a decisão do STF quando julgou lá atrás. Porque se não há exposição, de acordo com a legislação, não deveria haver insalubridade, não deveria haver recolhimento de contribuição e não deveria haver a aposentadoria especial. Então, o meu ponto aqui, só de lembrança, eu não analiso se eu devo pagar ou não tributo pelas aposentadorias especiais concedidas, porque eu posso ter aposentadorias especiais concedidas com base numa decisão equivocada. Eu tenho que analisar se existe exposição efetiva e permanente, e se existe, aí então eu devo fazer esse recolhimento. E com todo respeito aqui, professor Carlos, eu sei que tem alguns casos em que a gente tem a Receita analisando quais foram as concessões, verificando em quais estabelecimentos essas concessões de aposentadoria foram dadas e ali autuando a empresa sem analisar se existe ou continua existindo uma efetiva exposição. Porque quando se analisa alguém que se aposentou num estabelecimento, vou falar da distorção que eu já vi, tá? Um empregado se aposentou no estabelecimento X. Esse estabelecimento X não tem ninguém exposto, mas ele se aposentou neste estabelecimento. E esse estabelecimento X, inclusive, é um estabelecimento administrativo, que não tinha exposição a agente nocivo algum. Mas todas as pessoas daquele estabelecimento, vamos dizer, 1.000 pessoas que estavam num prédio na Marginal, tiveram ali uma autuação por exposição a agente nocivo, sendo que elas não têm exposição alguma. Por quê? Porque a análise do fiscal naquela época, eu creio que esse equívoco não está acontecendo mais, mas que já aconteceu, foi de que se esse estabelecimento tem um empregado que teve uma aposentadoria por agente nocivo, este estabelecimento tem exposição a agente nocivo, portanto, vou autuar. Obviamente que isso foi anulado tanto em primeira instância como no CARF, mas é um equívoco, é uma distorção que pode se dar quando se analisa o fim. Eu tenho que analisar o começo. Existe a exposição ou não existe? Era esse meu ponto. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Mário Henrique. Eu só queria complementar um ponto rápido também com relação à dúvida. E aí o professor Carlos também vai poder falar muito bem sobre isso. Mas uma vez que a empresa é oficiada sobre uma ação acidentária, né, a apresentar PPP, LTCAT, e essa documentação obrigatória é ser apresentada quando o empregado é desligado, né? Mas, eventualmente, a empresa é oficiada a apresentar o PPP, por exemplo, no bojo de uma ação de concessão de aposentadoria especial. É recomendável que a empresa entre como assistente técnico de perícia nesse ponto, para esclarecer que, de fato, aquele empregado que está pedindo a concessão à aposentadoria especial ou usava EPI eficaz, ou não tinha nexo técnico epidemiológico com aquela acidentalidade. E aqui não entra só a questão da concessão da aposentadoria especial, mas também até para fins de FAP, né? A gente vê muito empregado conseguindo benefício de aposentadoria, ainda que não especial, mas um B91, por exemplo, e esse cálculo vai para o cômputo do FAP. Então, se a empresa ela tem a ciência de que está sendo chamada, o empregado dela está demandando o INSS para fins de concessão de uma aposentadoria que não teve relação com a atividade laboral dele naquele período, etc., que não tem o direito ao benefício previdenciário em si, é necessário sim a empresa entrar como assistente de perícia, e aí no caso seria assistente de perícia incluído lá do próprio INSS, para você comprovar que não tem relação, não tem Unitep, você desvincular aquela acidentalidade ou aquela aposentadoria especial mediante IPI. E só com relação à decisão do Supremo, realmente está sendo... eu analisei algumas decisões proferidas, e elas não analisam a fundo, assim como a gente expôs aqui, a decisão do Supremo vai um pouco além do que simplesmente aplicar
o ruído e a ineficácia do EPI. O que não está sendo debatido, e que deve ser mais debatido pelos advogados aí de todos esses casos, é que se de fato se analise o que foi determinado no bojo do Supremo Tribunal Federal, que não era a questão de simplesmente ruído, mas é que na época não havia tecnologia para aquilo foi uma tese aplicada a caso concreto para concessão de benefício, não é tese de custeio. A tese número geral, que é a tese 2, que é a tese maior, essa tese sim deve ser levada a cabo, porque é uma tese onde se analisa de fato o 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala EPI eficaz não concede aposentadoria especial. De outra forma, você vai estar continuando gerando um déficit na Previdência Social, porque da maneira que o Supremo Tribunal Federal falou, a súmula que foi analisada naquele caso, ela gera uma aplicação automática de aposentadoria especial, gera um custo para a Previdência. Se você continuar aplicando esse entendimento, você sempre vai ter uma aposentadoria especial sendo concedida e, que é pior, as empresas de fato não vão ficar investindo em saúde, segurança do trabalho, em EPI eficaz, porque sabe que não vai adiantar de nada. Então, quem vai ser prejudicado no final do dia é o próprio empregado, né? Então, essa questão acho que tem que ser exaltada pelos advogados em todos os processos, que se analise da maneira correta o que foi definido no tema. Inclusive, vai destacar o próprio voto do ministro Ricardo Lewandowski à época do julgamento supremo. Ele mesmo põe essa questão no bojo ali do julgamento supremo. Então, realmente, uma vez que a empresa é notificada, oficiada sobre concessão de aposentadoria em ação acidentária, é altamente recomendável que a empresa entre como assistente técnico de perícia ali para o INSS, para fim de comprovação de que de fato tinha ali ao respeito à saúde e segurança do trabalho. Era só esse ponto que eu queria adicionar. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Bom, minhas amigas, meus amigos, como eu disse para vocês, eu tinha certeza que o tema ia ser muito bem estruturado, muito bem apresentado. Doutora Maria, muito obrigado pela sua consideração. Trouxe uma luz bem importante sobre isso. Eu vou finalizar, antes de entregar a palavra para o doutor Harley, só para dizer, como arremate, que aquilo que eu tenho sido muito incisivo nos últimos tempos. A advocacia é função essencial para promover justiça. Somente a advocacia especializada consegue ajudar a justiça a tomar a decisão correta, a decisão legal. O mundo hoje é muito complexo. Aquele que julga diversos temas e, às vezes, não tem condição para se aprofundar como o advogado que milita numa seara específica tem. Então, trazer o foco da discussão para mens legis, para aquilo que o legislador quis, é função da advocacia. E, nesse caso, nesse tema, o que a lei quis é o que é melhor para a sociedade e para os atores sociais, para as empresas, para o trabalhador, para a seguridade social, para a sociedade, para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Ou seja, a prática hoje da alíquota adicional de seguro contra o acidente do trabalho, ela é uma alíquota ESG, vou até adotar isso, porque ela cuida da questão governamental, ela cuida do meio ambiente e ela cuida da questão social. Nossa, que gênio! Doutor Harley, já temos aqui um tema no próximo livro aqui da Abate. Então, é isso. A fiscalização não tem de inventar. O doutor Breno traz questões muito importantes, a doutora Mariana traz questões muito importantes, o doutor Henrique conclui nisso. A fiscalização tem que cumprir a lei. O fato gerador é um fato constitutivo de direito. É um fato constitutivo do direito ao crédito. Como todo fato constitutivo, ele tem que ser provado. Como que eu faço a prova? Verificando descumprimento da lei tributária.
O que é o descumprimento da lei tributária? Incoerência, ausência, contradição dentre os laudos técnicos produzidos pela empresa. Surgiu essa contradição, ausência ou contradição interna dentro da empresa, a fiscalização tem o direito de constituir o crédito e começa essa discussão. A defesa da empresa necessariamente passa por provar que aqueles laudos técnicos estavam corretos. E aí o sistema começa a funcionar. Funciona na Justiça do Trabalho, funciona na regressiva, funciona na de Seguridade, funciona na tributária. Tá? Função de quem? Nós. Encerro aqui, Dr. Harley, entrego a palavra e agradeço demais a todos os palestrantes e a todos que nos acompanharam ao longo dessas 2 horas. Pois bem, quero cumprimentar, parabenizar a todos e todas pela excelente exposição. Mais um comitê de altíssimo nível. Eu estava aqui lembrando, professor Carlos, esse comitê está fazendo 7 anos e me alegra muito verificar que nós somos capazes de fazer uma reunião nesse nível. Eu quero cumprimentar realmente, né, dado o horário, né, as pessoas que ficaram conosco até esse momento. É uma alegria muito grande, né, tê-los todos aqui, e cumprimentar a excelência das exposições, né. Eu não poderia deixar de mencionar também, né, apesar do pouco tempo que ficou à frente do comitê, o excelente trabalho realizado pelo Dr. Breno, a quem quero agradecer, né, pelo apoio de sempre, Breno, à ABAT e a todos os nossos projetos, e é muito importante tê-lo conosco aqui na ABAT. Então, eu agradeço muito a sua participação, a gentileza, como sempre. Agradeço ao professor Carlos, que novamente toma a presidência e reitero os meus votos de um trabalho profícuo, né? O senhor que fez uma passagem muito bem lembrada pelo Breno, muito importante no CARF, que em pouco tempo vai deixar, em pouco tempo deixou uma memória tão importante, um legado, e uma inspiração necessária para o contribuinte. Nós, e encerrando mesmo, né, parabenizando o doutor Henrique, as doutoras Mariana, Vitor, Vilela e Paiva, né, e também, enfim, acho que o professor Carlos, o Breno, né, todos que expuseram aqui, e dizer, né, de uma preocupação, né, que todo esse tema me evoca uma coisa, né, pessoal, a preocupação com segurança jurídica, né? Nós vamos ter a nossa 8ª jornada de contencioso tributário e nós falamos tanto aqui hoje, né? Foi tão bem exposto numa linha de raciocínio, né? Muito bem construída entre a primeira palestra do professor Carlos, né? E a última, né? Um raciocínio bem linear, mostrando os pontos importantes de cada expositor aqui. E o que me chama a atenção é uma preocupação muito grande, né, com esses aspectos levantados, né, sobre os riscos de autuação dos contribuintes em decorrência dos agentes nocivos em relação à tributação da CPP, né, para os riscos ambientais de trabalho, e que é um tema extremamente polêmico, como nós pudemos ver aqui, né, que vai ensejar e já enseja, né, uma série de cuidados bem levantados pelos expositores aqui, e fica essa chamada. Para o momento que nós estamos vivendo, eu abri falando isso e queria concluir, né, de segurança, da importância de nós trabalharmos a favor da segurança jurídica, seja em relação à redução dos litígios na área tributária, a procura, e isso tem sido muito bem feito por algumas entidades, e a ABAT também busca fazer isso, colaborar para a redução de litígio, buscando meios e soluções alternativas para a resolução de conflitos, e discutir, como nós vamos discutir agora em outubro, na nossa 8ª edição do Jornadas, sobre a segurança jurídica. O pano de fundo que eu vi aqui hoje é todo ele da segurança jurídica, como bem colocado aqui, inclusive, sobre a divisão, né, entre o direito do trabalho, a discussão que a doutora Maria trouxe aqui, da visão dela como desembargadora, que agregou bastante no debate. Então, assim, novamente eu queria agradecer a todos, e desejando a todos também uma ótima noite e que nós possamos, né, estar reunidos aqui no nosso próximo comitê, que deverá ocorrer no próximo mês, né, deixando aí o meu grande abraço, meus cumprimentos a todos novamente. Muito obrigado e uma boa noite.